alunos, olá alunas, professores e professores, misturei tudo. Coleguinhas, tudo bem? Mas sempre bem, né? Felizmente na caminhada de mais um ano e agora rumo aos 80. Rumo aos 80. Sim, agora, já passamos a barreira dos 70. quando estávamos nos 50, nós pensávamos que um dia chegaria nos 60. Daqui uns já dias eu não passou, sei. agora já vamos para o caminho dos anos 80. Professor Marcos. E hoje o tema é capcioso. Olha, para você que está conosco, para você que nos acompanha nessa caminhada, o tema de hoje incita uma discussão poderosa e que jamais foi cobrada, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio, como tema gerador, a educação. Na vez anterior nós falamos sobre, a vez anterior, o programa passado, aquela discussão que é, entre aspas, pesada sobre o fato do racismo no Brasil, é ensino. Mas essa daqui é diretamente ao ensino. É o retrato do ensino no Brasil, da educação do nosso país. E aqui a palavra educação que cabe muito bem, porque ela não é só a escola, né? Primeira coisa, o que é PISA, professor Marcos? Fala para nós. Programa Internacional de Desenvolvimento, de Ações, de Demonstração da Educação nos países. Ou seja, um grupo de países participa dessa avaliação. Ele se sujeita às regras. Exatamente, em várias frentes. Ciências, principalmente, ciências, leitura e que é a interpretação de textos e matemática. Então, essa vertente aí. Mas ele tem bastante semelhança com o Enem. Sim. Porque, conta isso porque é importante para os nossos alunos e professores entenderem. Porque, como é que os alunos do mundo inteiro fazem essa prova? Porque essa prova... mundo inteiro não, dos participantes da OCDE. Essa prova objetiva problemas e que são comuns. Então, como uma criança, hipoteticamente, uma criança de 10 anos resolve aquele problema no Japão, na Itália, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Inglaterra ou no Brasil. Porque ao trabalhar com crianças nessa mesma faixa etária e no mesmo grau de escolaridade, oportunizando o mesmo problema matemático, é possível perceber então o raciocínio lógico dessa criança e quem a ensinou a buscar esse raciocínio lógico. Da mesma forma, aí se assemelha ao Enem, porque é uma questão que prepondera habilidades e competências. Por exemplo, escrever um texto, mesmo que seja na sua língua, de 10 linhas, e que esse texto não tenha erros de português, a pontuação... E interpretar, porque daí você coloca uma questão interpretativa, não importa se você vai traduzir para o português, se ficará no italiano, se vai para o inglês, não importa. O problema é o mesmo, ou seja, o desafio interpretativo é o mesmo, mas como você está dominando isso? E o Brasil, mais uma vez, em mais um índice, se sai mal. Aliás, o Ministério da Educação, nessa gestão Temer, tem ilustrado isso, que o Brasil vai mal. Eu vejo aí uma preocupação, a clara preocupação de que é quase uma ideia de terra arrasada. E não é bem assim, terra arrasada, mas foram sucessivos governos, e quando dizemos sucessivos, nós estamos falando dos governos militares, não perca de vista, 64. Não venha você dizendo que as escolas militares têm excelência. Sim, tem excelência mesmo. Porém, as escolas militares sempre foram excludentes. Elas não conseguem atingir a população em sua totalidade. Então, nós viveríamos um sistema de castas, de poderosos que iriam para os colégios militares e os outros, bons outros, ficam sempre como serviçais. Se todas as escolas militares, com isso. Se todas fossem modelo militar, estava resolvido, uma questão que não é possível. Mas aí não é possível. A não ser que seja possível, aí é uma outra situação. A não ser que gaste muito, né? Porque as escolas militares são perfeitas do ponto de vista... são melhor que muitas escolas particulares, com toda certeza. Ou seja, instalações nesse completas. ponto, e aí são dois tipos de militares, nós temos que entender, né? Tem a escola militar do Exército, que é uma escola federal, que o professor de 20 aulas, no máximo 10 em sala. Sim. É uma diferença muito grande, ou seja, o cara tem muito tempo para aprender, e são professores civis na maioria dos casos, e as militares que você pensa aí, das polícias de cada unidade da federação. Exatamente. E também faz o mesmo processo. Eles sabem toda a administração, os militares, e com grande parte dos professores civis. Quando eu falava sobre isso, é exatamente nesse sentido. Os problemas educacionais brasileiros vêm desde as gestões militares e antes delas. Nas gestões da redemocratização brasileira, leia-se então, José Sarney,
Então você tem Itamar Franco, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso 1, Fernando Henrique Cardoso 2, o reencontro, Lula 1, Lula 2, o retorno, Dilma 1, Dilma 1,5. Então, e agora Temer? Então, o que nós temos? Nós temos educação, mas educação. A própria Dilma Rousseff elegeu para o seu segundo mandato uma nação pátria educadora, uma nação educadora, mas isso ficou só apenas na retórica. Isso não se cumpriu, porque os problemas são maiores. E quando digo maiores, são problemas de plena gestão e absoluta gestão. E quando o índice internacional surge, aí é aquela história, como a Olimpíada, um jogo de futebol entre seleções. Deparamo-nos com os outros. E aí saímos da nossa casca, o que nós descobrimos, Laércio? Que estamos mal em ciências, em matemática e em literatura, quando nos comparamos com as mesmas crianças e adolescentes de faixas etárias respectivas. Então está aí a resposta que 2016 deixa. Não nos saímos bem no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, os 12 anos de escolarização que o brasileiro tem. O IDEB, mais uma vez, mostrou em 2016 fraqueza, já se esperava. Resultados do Enem também, pífios, mais uma vez, desastrosos, mais uma vez, Enem 2015, então recorte atual. E agora, quando olhamos para o PISA, terceiro grande registro de ineficácia da educação brasileira. E ainda que reforma a gente precisa, mas só não pode ser só de nomenclatura. Lembre-se, o PISA, desde 2000 ele acontece, são 16 anos aí de retratos, são fotografias que o Brasil não mudou. Sim. É o que todo mundo quer. Eu quero fazer fotografia ano por ano e permanecer o mesmo, não quero envelhecer. Só que nós ficamos no pior lado dessa não mudança. Nós não melhoramos. Exato. Quando você coloca, Laércio, colocou muito bem, muito oportunamente, que é um retrato, sim, é claro, o retrato ele está sujeito a mudanças. Quando olhamos os nossos retratos, um retrato nosso há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, outro dia eu estava olhando as nossas filmagens, tá? Nós que estamos aí na tela, nos estúdios já faz algum tempo. É divertido perceber que nessa década... Sem cabelo branco. Uma década juntos... Quanta coisa mudou na fisionomia, não só nossa, dos mosqueteiros também, que atuam conosco nas diversas lidas ao longo dos anos. Mudou bastante. Mudou o peso, mudou o cabelo branco. Sem dúvida. Então, aqui, retrato da edução. Olha lá, e edução, hein? Olha só, olha o que está ali. Ainda bem que deu para ver antes, né? Viu? Não, justamente. Por quê? Sim. Porque é assim que se coloca. É um retrato da educação, mas aqui, olha aí, o que nós temos hoje? Uma ameaça de educação, Laércio. Nós temos aqui, não é, um retrato que distorcido do que deveria ser a educação brasileira. Então, por que ele está distorcido? Porque os registros mostram isso. Então, o PISA avalia o quê? Ele avalia os conhecimentos das ciências. O que nós temos aqui nas ciências? A física, nós temos a biologia e nós temos a química. Então, esses conhecimentos foram avaliados e mostram que o nosso aluno tem dificuldades grandes nos valores físicos, nos valores biológicos, nos valores químicos. Muito bem. Não bastasse isso, quando o PISA revela a matemática, aí, para muitos, o desastre é enorme, pela incapacidade de raciocínio. E você sabe que isso prejudica, inclusive, Laércio, a questão financeira. Porque se o indivíduo não tem um raciocínio matemático mínimo aí, a matemática básica, ele terá dificuldades em entender os valores. E outro dia eu dei risada com o seguinte, às vezes é assim curioso, alguém te oferece um empréstimo consignado. Aí você vai lá e quer tirar um saldo, está no banco, empréstimo consignado, 36 vezes, um dinheiro já na sua conta corrente em minutos. Sem consultar você próprio. Nada, e aí o cara diz, não, mas espera aí. Por quê, né? Não conhece juros compostos. Pois é, eu cara imagina assim, eu vou, tudo bem, então eu vou emprestar 10 mil reais. Quanto eu pagarei desses 10 mil reais? Então, lá na frente, com a atual taxa de juros brasileira, e aí é que você tem a taxa Selic, que é essa medidora, nós, com 10 mil reais de empréstimo, nós pagaremos, não tenha dúvida, você pagará aproximadamente 24 a 25 mil reais.
desse seu empréstimo para o agente financeiro. Então, olha só o tamanho do problema que você vai criar pela ausência de matemática. E matemática nas relações menores, né? As relações simplistas. Mas para o Brasil isso é uma desgraça. Sim. Existe um dado que o PISA reflete muito bem. Exemplo, um trabalhador no Japão, se numa hora ele fabrica 100 coisas, seja lá o que for, 100 coisas, estou arredondando o número aí para nós tenhamos uma análise boa, o mesmo brasileiro fazendo as mesmas coisas, em uma hora só irá produzir 75. Então, hoje no mundo o brasileiro trabalha mais do que o japonês e produz menos do que o japonês. E da onde vem isso? Do sistema de ensino. Mas onde que está esse problema? Ó, você aluno e aluna, professor e professora, tem que saber disso? Tem. Você é o diretamente envolvido. Professores e professoras são responsáveis pelo que acontece pelo aluno? São. Agora, a sociedade não fez uma opção ainda por ensino. Faz uma análise rápida. Quando é discutido, quando se discute quais os problemas que você quer que o seu prefeito, que os vereadores, que o seu senador, que o seu deputado federal, estadual e o seu presidente resolvam. Em nenhum momento, desde que eu me lembre de eleições que eu participe, lá da época Lula, Collor, Maluf, quando tinha 22 candidatos, em nenhum momento, estou sendo enfático aqui, a sociedade colocou para esses candidatos que ela tinha optado, que ela optou, que ela quer que esse candidato trabalhe com o ensino. Nunca foi feito isso. Então, o PISA reflete um fracasso da sociedade, das opções que a nossa sociedade fez. A sociedade, o professor está errado? Tá. O aluno, que é o que mais, entre aspas, se ferra em tudo isso? Sim, mas a sociedade não optou. A sua fala ela é repleta de propriedade, porque se este país quer olhar para o amanhã, tendo o amanhã mais consistente, esse país precisa deixar a retórica. Em eleições, nós sempre ouvimos falar em educação. Não há quem fale mal da educação. Não há nenhuma ninguém fala para falar mal da educação. Mas entre falar e fazer, existe uma diferença incomensurável. Quer dizer, a ponte entre a teoria e a prática, ela não se coloca. Ou seja, não existe uma ponte. Não existe. E agora também isto, aí vamos chamar a nossa responsabilidade. Muitas vezes essa responsabilidade também está inserida na vida dos professores universitários que se fecham nas suas castas, os das universidades públicas, muitos, não todos, por favor, jamais generalizando, mas entendendo os casos pontuais, mas há alguns, sim, muitos, que se fecham nas suas castas. Senão seria diferente. E simplesmente vivem uma existência acadêmica, na qual estar sentado, usar as nádegas é a única coisa que esse indivíduo faz. Ele não vai a campo, ele simplesmente se contenta em produzir teorias, mas teorias que não levam ninguém a lugar algum e se satisfazem com isso. E professores das escolas estaduais e municipais que já atingem certa idade, e eles se entristeceram tanto com o sistema que eles disseram assim, olha, não vou mais lutar contra o sistema, eu vou me tornar parte do sistema. E aí me permita citar um exemplo. Em 1998, 18 anos, hein, Lárcio? Eu ingressei no Colégio Estadual do Paraná como docente. Meu colégio do coração, fui aluno daquele colégio, ser professor do CEP, para mim me foi uma honra muito grande. E eu lembro que, à época, havia um professor, me permita, por um respeito a uma questão ética, apenas dizer, havia um professor de língua portuguesa que estava se aposentando. E eu lembro que eu assumi uma das turmas que ele deixara. E uma das alunas disse assim, pois é, professor, ainda bem que a sua aula é um pouco diferente, nós já estávamos cansadas daquele professor, e as aulas dele, ele sentava e ela não tinha aula, era assim... demorava uns 50 minutos para passar, e aí uma das alunas dizia assim, sabe o que é curioso, professor, é que a minha mãe foi aluna dele, e ela dizia que a aula dele era a mais maravilhosa aula do mundo, era a aula assim que... E aí quando ela soube que eu teria aula com esse professor,
Ela disse assim, você vai ter a melhor aula de português do mundo. O problema é que essa mãe, aluna virou mãe. E aquele professor viveu e pegou a filha. Então você imagina aí uma passagem de uns 15, 16 anos e este cara militando na docência, ele chegou um momento que ele não é mais ele. Porque ele perdeu a paixão, ele perdeu o gosto, ele perdeu literalmente o êxtase pela aula. E eu sempre, isso me cutucava, porque eu dizia assim, mas como é possível, há 18 anos, com H passado, como é possível perder o encanto? Será que isso não vai acontecer comigo lá na frente? O que acontecerá comigo daqui a 18 anos? Será que eu perderei o encanto? E eu me cobro isso todo ano. Neste ano, por exemplo, 2016, se nenhum aluno tivesse vindo até mim e tivesse dito assim, olha, eu não senti nada na tua aula, eu estaria muito triste, dizendo assim, talvez seja a hora da aposentadoria. Porque nós temos que provocar os alunos. Essa tua fala ela é muito correta. Enquanto nós continuarmos provocando os alunos, vale a pena enquanto eles ficarem desconfortáveis, e aí num sentido bom, né? Por isso que eu falei antes que a sociedade tem que tomar uma posição rápida. Professores, professoras, os alunos são os que vão receber o resultado. Mas nós temos que provocá-los para que eles provoquem seus pais em casa. Nós temos uma eleição para presidente em breve. E nessa eleição vamos eleger deputados federais e 2 senadores. Sim. Né? Nós temos um poder muito grande. E é daqui a pouquinho, hein? E é daqui a pouquinho, 1 ano e meio. Nós temos uma oportunidade de mudar isso para que... O que aconteceu, fazendo uma defesa, entre aspas, esse professor o qual você substituiu, ele falou, a sociedade não quer, para que eu vou ficar... Não, eu quero me aposentar. Então eu vou embora. A sociedade precisa mudar, a sociedade precisa querer. Os pais precisam ir para a escola, para o colégio e brigar, entre aspas, com os seus professores. Como é que o meu aluno está aprendendo, o meu filho está aprendendo quanto? Quanto que o meu filho está aprendendo? É o suficiente? O que ele está aprendendo? Como que ele está aprendendo? Ele vai disputar isso com quem? Veja esses números aqui, por favor, para provocar a nossa conversa aí. Ó. Esta página aí é da Folha. Eu separei duas matérias. Isso aqui é da Folha Educação. Estagnado. Brasil fica entre os piores do mundo em avaliação. Você quer que essa matéria continue existindo? Ó, seu filho vai ser o próximo avaliado. Veja a próxima aqui. Peguei a BBC. BBC, isso vai para o mundo. Né? PISA. Brasil aumenta investimento. Isso que é interessante. Esse aumento vem aí nos últimos 12 anos, não foi pouco, foi significativo. Brasil aumenta investimento em educação. Mas não faltou uma vírgula aí, professor Marlos, depois em educação? Sem dúvida. Faltou uma vírgula, né? Na BBC Brasil. Vírgula. Mas continua no grupo dos Lanternas. No grupo dos Lanternas. Aí vem todo um texto bem longo aí, que depois você pode ler, está aí feita a indicação. Mas nós estamos lá atrás, nós nos perdemos como sociedade, não brigamos para que melhor. Ali nessa matéria existe a sigla OCDE, que é uma organização que trabalha com desenvolvimento econômico, organização para cooperação e desenvolvimento econômico. O Brasil não faz parte da OCDE. Mas ele é avaliado... Mas ele fez... Essa parte foi boa. O Brasil falou o seguinte, eu não estou com vocês como grupo de países chamado desenvolvidos, mas eu quero me comparar a vocês. E daí? E essa atitude foi boa. A gente é ruim aí. Só que o problema é que nós não demos o passo à frente e dizer o que vamos fazer para melhorar. Quando surgiu a primeira avaliação do PISA, quando o Brasil foi avaliado pela primeira vez, os resultados foram desastrosos. Sempre nos últimos lugares, sim. Então é claro que se esperava que a partir da primeira participação, as outras fossem, de alguma forma, melhoradas. Não. E aí um curioso, esse dado, investe-se mais. Mas por que não há resultados se o investimento é maior? Certamente os resultados não vêm porque a aplicação dos recursos é mal feita e é distorcida. E aí nós voltamos a um outro problema, um outro rincão, uma outra pontinha de iceberg, a corrupção inerente no microespaço de uma escola municipal ao macroespaço de uma universidade, nas distorções financeiras que há, no jorro de dinheiro e na ausência de aspectos práticos, porque você despeja muita grana, mas não tem retorno para isso. É um problema solúvel? Alguns vão dizer não.
não é um problema solúvel, este é um problema, a educação brasileira é um problema insolúvel. Enquanto o mundo existir, o Brasil continuará sendo ruim. Eu diria que esse pensamento é muito triste. Não tem um eufemismo também em nós trabalharmos com a ideia, ó, esta educação básica é outra educação superior? Por que ir para a faculdade é superior? O cara só vai para a faculdade se ele tiver um bom ensino fundamental. Senão não funciona. O fundamental tem que ser melhor. Quem deve receber mais é o professor lá do primeiro ano, mas segundo a pirâmide é como assim. acontece no Japão. Mas a pirâmide está invertida, você sabe disso. É que aqui na ponta, então, na educação infantil, olha, na EDUC infantil, aqui nós temos o caso dos menores salários. É na educação infantil, no ensino superior, é que estão os maiores salários. Mas isso não há tem problema conseguido... nenhum de também ganhar bem lá em cima. Mas só que o problema é que então, o ensino fundamental então vamos dar o desenho? Vamos dar o desenho? Deveria ser assim, deveríamos ser um quadrado. Vamos dar o desenho assim. Perfeito. E aí você tem níveis de excelência, porque é incompreensível que professores em certas castas ganhem tão bem. Vamos olhar, por exemplo, professores de pré-vestibular, de cursinhos, que ganham muito bem. Este aqui é um professor de cursinho, então você tem uma hora-aula, um valor em determinada situação bem superior àquela professora de educação infantil que é responsável por uma criança de 4 anos. Enquanto um ganha 100, outro ganha 15. Mais é inaceitável. Ou menos isso. É inaceitável. Precisa urgente. Só que isso não é um problema da escola. Olha, seria interessante fazer uma redação sobre isso. A educação não pode mais ser um problema da escola, tem que ser um problema da sociedade. Além. Obrigado, meu amigo. Precisa cobrar isso. 100%. Fechamos, então? Fechamos. Fica para você. E pesquise os dados do PISA. Vale a pena. Abraço. Professor, sobretudo.